Apresentar Paulo Freire deve parecer uma tarefa singular e linda, porque somos singulares e lindos, porque somos homens e mulheres do mundo. A apresentação de Paulo Freire nos é feita cotidianamente na praxis da educação e da vida. Qualificações não nos faltam para expressar essa apresentação. Paulo Freire é conhecido por nós como um dos maiores educadores do mundo, como grande educador, cidadão do mundo, educador revolucionário, pedagogo dos oprimidos e tantas outras qualificações já anunciadas aqui nesse simpósio e desde a presença de Paulo Freire no contexto educacional brasileiro. Mas, para nós, Paulo Freire é um grande tema gerador. Tema que, pela sua própria natureza, gera com a praxis outros essenciais temas. Gera compromisso, gera competência, gera esperança, humildade, diálogo, resistência, indignação, contradição, superação, corporeidade e, deliciosamente, alegria, professor. A todos nós aqui presentes nos é colocada a linda tarefa desafiadora de problematizar, de codificar e decodificar e, por que não, desmistificar esse universal tema gerador chamado Paulo Freire, pedagogia libertadora. Então, agora, vamos receber com muito carinho o senhor aqui com a gente. Pessoal, vamos continuar. Para continuar a sessão de homenagem, nós queremos convidar o nosso garoto Paulo, filho do casal Edna e Admardo, professor homenageado aqui também no nosso simpósio. O nosso garoto Paulo recebeu o nome de Paulo em homenagem ao professor Paulo Freire. E o garoto Paulo vai entregar flores e vai ler uma dedicatória que o professor Adriano Nogueira pediu que a gente transmitisse ao professor Paulo Freire nesse evento aqui realizado. Dedicação ao Paulo Freire. Ele tem sido educador através de cuja referência o que amamos se torna mais vivo, o que construímos constitui nossas almas. O que conhecemos como veias abertas denuncia a flor desabitada da servidão e do iletramento. Iniciarmos a construção do nosso diálogo, a gente precisa colocar algumas propostas de dinâmica, tá? Que a coordenação do evento buscou organizar. A gente sabe que há a possibilidade de grandes questões, todos nós temos várias perguntas, grandes colocações para fazer ao professor Paulo Freire. Então, gostaríamos de colaborar, ter de vocês a grande colaboração e a nossa organização.
serão feitas inscrições de falas ao microfone e elas deverão ser feitas pelo crachá. Vocês deverão entregar o crachá aos monitores. E também as inscrições por escritos deverão ser entregues a esses monitores e eles trarão aqui para a gente e nós trabalharemos com categorização de temáticas para facilitar o diálogo. Tá? As perguntas no microfone deverão ter aproximadamente 2 minutos. Tá? E a gente vai iniciar com a interlocução da professora Elzi Moraes. Tá? Ela inicia o diálogo com o professor Paulo Freire e posteriormente o professor Paulo Freire responderá e imediatamente a gente abre para todos nós, tá? Essa é a dinâmica. Minhas queridas colegas, meus queridos colegas, que aqui estão literalmente lotando esse auditório nesse momento de tanta emoção. Professor Anita, que bom ter vocês aqui. Minhas colegas, eu sei que a vez é de vocês. E eu me sinto pequena demais para iniciar essa conversa. Por isso, vou me ater a um papel, senão a emoção toma conta da gente e a gente não sabe mais como parar. Vou ser rápida para vocês terem a oportunidade dessa conversa direta com o nosso querido Paulo Freire. Falo como educadora. Foi como educadora, como estudante das relações entre a linguagem e a sociedade, que me aproximei um dia das ideias de Paulo Freire. Estava em Edimburgo, capital da Escócia, quando recebi um convite para participar de um grupo de estudos sobre a filosofia educacional de um certo brasileiro chamado Paulo Freire. Faz muitos anos. Foi nessa ocasião que pude conferir o que tinha ouvido no Brasil. Descobri, então, que havia uma ponte entre a sociolinguística e as ideias educacionais de Freire. No meio da ponte, a pedagogia do oprimido. O livro que era objeto de estudo naquele grupo, naquele dia, já há tanto tempo. Retornei ao Brasil alguns anos depois. Chegando ao meu departamento de origem, letras, na Universidade aqui Federal do Espírito Santo, trazia na mão o livro Ponte, Pedagogia do Oprimido. E seduzia alguns companheiros, colegas da UFES, um da filosofia, um da sociologia, alguns das letras. E formamos um grupo de educadores em busca dos oprimidos. Foi o cenário certo para a chegada de Admardo. E a linguística fez com a filosofia um pacto de militância pró-escola pública, pró-escola básica, pró-escola democrática. O projeto de tradução da tese de doutorado de Admardo foi o primeiro fruto desse pacto. Não chegou a frutificar plenamente, mas valeram as muitas horas que nós sentamos juntos numa pequena sala na sua residência e fomos, assim, reforçando as pontes. A sociolinguística, na minha opinião, entre os estudos da linguagem, fez uma revolução. Desestruturou aquilo que se considerava pureza científica da busca da língua padrão e escancarou um fenômeno absolutamente evidente, mas que não era suficientemente digno para ser elevado à categoria de objeto de estudo científico, que era a variação na linguagem, a variação na fala, isso que nós todos vemos e ouvimos. Com isso, trouxe à tona o quê? A diferença, a diversidade, o uso espontâneo da língua. Provou até que essa variação toda não é aleatória, não é casual, de forma alguma. Também tem regularidades, formas, sistemas. Mas essas regularidades, esses sistemas, são encontrados na fala do povo. É o povo que cria esses sistemas e que
cria essa variedade e que faz a mudança na língua. Agente de mudança linguística. É da prática da linguagem que se extrai a teoria sobre a linguagem. E eu fui aprendendo isso com a sociolinguística. Um estudioso da linguagem um dia comparou a sociolinguística e a linguística formal, que foi chamada muitas vezes de linguística estrutural. E ele, comparando as duas, fez a seguinte síntese. Na história do pensamento ocidental, a linguística formal se filia ao classicismo, a sociolinguística ao romantismo. Ideologicamente, continua esse autor, a linguística fica à direita, a sociolinguística à esquerda. Se nós olharmos bem os estudos da linguística hoje, nós vamos ver que isso tem muito de verdade. Algumas ilustrações podem talvez aclarar essa taxonomia. A sociolinguística não exclui a fala popular. Pelo contrário, inclui, respeita, eleva a dignidade que ela tem, legitima. Ela não exclui os dialetos sem prestígio social. Pelo contrário, inclui, legitima, respeita. O dialeto que às vezes é chamado de caipira, a fala do interior, essas falas que chegam à escola e que trazem tanta diversidade, tanta riqueza para o estudo da linguagem, nos ajudam a entender melhor a linguagem. Na década de 60, foi a sociolinguística que entrou pela escola e desvelou uma verdade crua. A escola avaliava a linguagem das crianças das camadas populares ou de etnias rejeitadas com parâmetros construídos a partir da linguagem da classe média. Se a criança não acertava no teste, era considerada deficitária, tinha um déficit mental. Precisava de reforço, de lições compensatórias. Nos Estados Unidos, onde esse primeiro movimento ganhou força, essa prática era mais notada entre os negros, até que a sociolinguística mostrou que a linguagem dos negros, ou a linguagem não padrão, ou a linguagem das camadas populares, tem lógica. E essa lógica é tão competente quanto a lógica da linguagem da classe média. Só era diferente. Então, surgiram muitos textos, a lógica dos dialetos que não são prestigiados socialmente. No pensamento freiriano, encontrei também o desmonte da concepção seletista e excludente de educação, e foi através da linguagem que as novas concepções encontraram seu curso. Freire disse não às fórmulas que dominavam e ainda dominam as cartilhas escolares, a alfabetização, os programas clássicos de alfabetização de jovens e adultos, e foi buscar na experiência diversificada, profundamente sofrida das classes populares, o conteúdo, tanto linguístico quanto político, com o qual ele construiu seu pensamento, sua praxis. Coloca-se também do lado romântico e à esquerda. As palavras geradoras, carregadas de significado político, as frases e os textos que os seus educandos iam construindo, enquanto aprendiam a ler e escrever, a língua escrita e o mundo, são o dialeto político, se assim pudermos dizer, que deu voz aos oprimidos. A chegada à escola da sociolinguística desestabilizou a tradicional rigidez do ensino do português, ou pelo menos procurou fazer isso, da educação linguística, dos currículos, dos programas, dos métodos, e encontrou em alguns, dentro da escola, resistência. Em outros, a apropriação equivocada, que talvez seja fruto de comodismo ou de falta de compromisso, ou seja fruto de posições ideológicas ocultas nas atitudes assumidas. A ideia era, e ainda é, que a linguística endossa o erro. Nós todos temos participado dessas discussões, tenho certeza que aqui há muitos companheiros e companheiras minhas de estudo em grupo, onde nós debatemos com muita emoção essa questão da excludência na sala de aula, na escola. O mundo continuava sendo em preto e branco, certo ou errado. Conversando com Paulo Freire, eu descubro em suas posições teóricas uma lição de política que envolve o problema linguístico. O oprimido precisa dominar os instrumentos do opressor para poder libertar-se.
foi mais um estágio e um estágio mais avançado no diálogo que eu venho mantendo com Paulo Freire na minha disciplina, na minha área de estudo. Em outras palavras, o melhor a quem mais precisa, que é o grande tema da Secretaria de Estado de Educação neste momento, onde, por acaso, eu vim parar. Como talvez um dia Paulo Freire, por acaso, foi parar. Não sei se é acaso, né, Freire? Na entrevista que concedeu à revista Presença Pedagógica, Paulo Freire faz essa síntese, e eu li com muita emoção e agrado, nesse meu diálogo que vem de longe, que ele nem sabe que estava em processo. Mas quantos diálogos? Aqui mesmo, nós estamos conversando desde o momento em que ele chegou, através da emoção que salta aos olhos e que inunda essa sala. Nessa entrevista ele diz, são palavras de Freire, veja, por exemplo, o problema da linguagem. A linguagem não pode ser sonhada, pensada, estudada, refletida fora da ideologia. Quando fui secretário de Educação em São Paulo, discuti, entre outras coisas, o problema da sintaxe da classe trabalhadora e da nossa sintaxe. As pessoas me interpretaram erroneamente. E como somos tantas vezes interpretados erroneamente? Não porque eu não fosse claro. Hoje estou convencido de que a interpretação errada era mais um obstáculo ideológico do que um obstáculo de entendimento, ou do que um obstáculo epistemológico. Era ideológico. Eu dizia, por exemplo, que o menino ouve em casa o pai dizer a gente chegamos, ouve o pai dizer menos, ouve a mãe dizer menos, a gente fomos, a gente vamos, e ele diz também. A vizinhança toda, que é uma classe social, diz a gente vamos. Mas quando ele escreve na escola a gente vamos, leva a zero, lápis vermelho embaixo, inibindo mais ainda. O aprendizado desse menino está sendo obstaculizado por um problema estritamente ideológico com nome de gramática. Dizem que isso é um problema de sintaxe, mas na realidade é ideológico. Aqui fecho as aspas. Mostra aí, Paulo Freire, que seu trabalho é vivo, muda o tempo todo. Seu pensamento é engajado, está ao correr das mudanças que ocorrem na sociedade, na ciência, na praxis daquele que é comprometido com a transformação. E suas antenas captam o mais profundo das pessoas, dos movimentos da sociedade, do pensamento científico. Nesse diálogo de anos e anos, educadores capixabas afinaram também suas antenas. Num texto que narra a história de um grupo de educadores aqui em Vitória e no Espírito Santo todo, em busca dos oprimidos, que foi publicado numa revista do INEP, está registrada a contribuição das ideias de Freire ao desenvolvimento de uma praxis político-pedagógica no Espírito Santo. Eu acho que isso é uma coisa marcante, tem que estar documentada. Estava no auge da moda o construtivismo, com seus 1001 significados e aplicações práticas. Era Emília Ferreira entrando no Brasil. No Espírito Santo, para esse grupo formador de opinião e comprometido com a transformação, a moda não pegou. A consciência crítica que desenvolveu nesse diálogo o levou a novas sínteses. Perguntava-se, vocês são um grupo construtivista? Respondíamos, não. O que é construtivismo? É o pensamento a favor da transformação? Ou então, perguntavam, sua linha teórica sugere as ideias de Paulo Freire? E aí eu leio do próprio texto da revista do INEP. O grupo nunca se autodenominou construtivista. Tinha uma preocupação filosófica que serviu como diretriz e fundamento dos estudos, das discussões e do fazer do grupo. As ideias de Paulo Freire penetravam o grupo através da interpretação competente do professor Edmardo, que passou a fazer parte dessa história. Na época, a tese de Edna, está aí hoje coordenando, ajudando a coordenar esse simpósio, mostrava que em Paulo Freire estava presente, implícita ou implicitamente, exposta ou latente, uma teoria do conhecimento que é mais profunda e mais comprometida com a vida e com a felicidade. Ninguém educa ninguém. Eu viajo pelo Espírito Santo e vejo, Freire, nas escolas do Estado, os cartazes reproduzindo a sua mensagem,
as suas ideias. E eu encontro muito esse pensamento: ninguém educa ninguém. A aprendizagem é um trabalho pessoal, é a ação do sujeito que aprende sobre aquilo que aprende, mas ninguém se educa sozinho. A aprendizagem é um processo coletivo. O outro tem uma participação essencial. É nessa vivência coletiva que ela se dá. E o coletivo é construído no meio social, dentro do processo cultural. A gente sente Vygotsky, mas não precisa ir até lá. Mas que é verdade que quando a gente lê Vygotsky e se entusiasma, a gente sente pulsar um pouco na gente essas ideias que vêm impregnando o trabalho, o pensamento da gente. Aí, a aprendizagem, assim, desse jeito, vira um processo cultural e social, sintetizados no pessoal. Aí vira educação. A prática dos grupos de estudo no Espírito Santo foi construída durante esse diálogo. Freire, o diálogo continua. Não será aprisionado pelo tempo nem pelo espaço. Nele, fomos aprofundando nosso compromisso com os oprimidos, nossa paixão pela transformação. A praxis político-pedagógica do educador Paulo Freire teve um dia o impacto de uma revolução sobre o pensamento pedagógico do Brasil e sobre muitas vidas, com muito sacrifício, e no mundo também. E abriu caminho para os excluídos terem acesso à educação, terem acesso às oportunidades sociais. Hoje, ela é um referencial, tanto teórico como prático. É uma praxis que nos serve como referencial para todos os brasileiros e continua sendo um motor impactuoso de mudança, porque são brasileiros que sonham construir um país mais justo. Essas ideias e esse diálogo de coração para coração continuará no coração de todos nós. Hoje, esse grupo está na Secretaria de Educação. E, ao lançarmos o nosso Plano Estadual de Educação, nos próximos dias, leio uma parte desse plano, para ver a gestação desse plano que hoje lançamos à sociedade. Não é de ontem nem de hoje, é num profundo diálogo com Paulo Freire e outros que acreditam na libertação, que acreditam na democracia, que acreditam na mudança, na transformação. Este plano, e eu findo lendo um trecho do Plano Estadual de Educação, este plano sustenta uma concepção política que vê a educação como parte de um projeto de sociedade e de ser humano, como parte de um projeto social e cultural construído coletivamente e orientado pelos princípios e valores democráticos mais avançados atingidos por nossa sociedade. Cada escola e conjunto de profissionais participam dessa construção coletiva e se obrigam a orientar sua prática pedagógica por esses princípios, valores e diretrizes coletivas. Com a palavra vocês, Paulo. Vocês podem imaginar o que vem significando para mim, pessoalmente, para a Anitta, minha mulher. Esse aqui está melhor. Esses dias de trabalho em Vitória, em que se vem discutindo diferentes momentos de minha prática e de minha reflexão crítica sobre minha prática ao longo de muitos anos. Uma das coisas que a mim, particularmente, me dão uma grande satisfação, mas também me tocam, me emocionam de maneira muito especial. E eu digo isso com simplicidade, com gosto, mas não com soberba. Uma das coisas que podem e que agradam a gente é saber em vida que a gente existe.
Porque há um... Isso é uma coisa formidável. Porque a história está cheia de exemplos assim. Há pessoas que se dedicaram, que buscaram, que pesquisaram, que reinventaram, morrem e um século depois da morte, um procurador, um pesquisador, um dia descobre numa velha biblioteca alguma coisa, leu e disse: esse cara existiu há 100 anos atrás e disse umas coisas importantes, e se descobre a pessoa. Eu estou tendo, claro que não sou eu só, mas porque nunca também a gente está só, mas eu estou tendo essa satisfação que, eu repito a vocês, que não me faz besta, arrogante, mas que me dá uma grande alegria de viver. Quer dizer, eu sou discutido, eu sou recriado, eu sou pouco entendido, às vezes, eu sou, às vezes, distorcido, mas mesmo quando me distorcem, é a prova de que eu existo. O trágico é passar sem ser torcido ou distorcido. Então vocês imaginem, mesmo que somente agora eu estou podendo vir aqui, vocês podem imaginar a satisfação que eu tenho tido de imaginar estas reuniões que houve aqui, a presença viva, curiosa de tanta gente. Neste momento agora, eu gostaria também de fazer justiça a mim e aos outros, dizendo de uma singular satisfação que é de você estar aqui, ao meu lado. E vou dizer por quê. É que você também não está passando despercebido na história. Uma das coisas tristes, às vezes não há o que fazer, mas é uma tristeza, é passar despercebidamente pelo mundo. É uma pena, é uma tristeza, mas há muita gente que passa despercebido, mesmo trombeteando sua passagem. Grita, diz: eu estou aqui, e ninguém percebe. Eu acho que você, pessoalmente, está tendo uma experiência histórica, dentro da experiência histórica do país da gente, que não é fácil viver. Não é, eu lhe digo com toda franqueza, não tenho inveja de você. Mas admiro e respeito a coragem de ter a experiência que você tem. É preciso que a gente tenha essas coragens. A coragem que você está tendo e que eu também tive um dia, 2 anos, passei 2 anos e meio na valentia de ser secretário de uma cidade-estado como São Paulo.
E passei contente pela experiência também. E acho que não devia ter deixado de passar, como você aí agora. Mas não é fácil governar o país hoje com uma anestesia que a ideologia neoliberal está impondo a nós todos. Antigamente se falava em fatalismo e a gente pensava, quer dizer, os intelectuais arrogantes, não, elitistas, quando se falava em fatalismo, se pensava imediatamente nos camponeses ou nos favelados. E hoje a ideologia neoliberal fatalista, que faz o discurso de é triste, mas o que é que se pode fazer? A realidade é essa mesma. Eu protesto, não há nenhuma realidade que seja essa mesma e que deva ser essa mesma. Toda a realidade está aí posta para ser outra. A gente é que não pode desistir de fazer outra desta realidade. Mas hoje quando se fala em globalização da economia, é como se a globalização fosse senhora dela mesma, é como se a globalização fosse uma categoria natural e não um acontecimento histórico econômico. Quer dizer, ela está aí e não há como brigar contra ela. Então, como governar hoje? E é claro que é governável, mas a gente tem que reinventar tudo, e sobretudo nós que não estamos na esfera do poder, mas sem nós o poder também não funciona, precisamos nos refazer, nos recompor. Por exemplo, ontem conversávamos, enquanto eu tomava um chá, e não um uísque, um chá com o governador, com uns biscoitinhos muito gostosos, conversávamos um pouco sobre o que significa a experiência de governar hoje um Estado. E eu, semana passada, conversava com outro governador, o de Brasília, e ele me dizia o mesmo, numa economia mais ou menos estável, em que eu mesmo, quer dizer, esse Paulo Freire, dizia semana passada a Anitta, não adianta esse negócio de ter R$2.000 numa continha de não sei o que, isso não rende nada. Quer dizer, eu mesmo acho que 1,3 não são coisíssima nenhuma, porque a minha habituação se deu com o dinheiro, se deu no tempo de 30 anos de inflação, em que você tinha a ilusão de que pondo 20 milhões você ia ter 30 milhões um mês depois, e esses 30 milhões eram exatamente 1,5 ou menos. Quer dizer, como trabalhar com uma série... É claro, mas eu não vim para aqui fazer a análise disso. Mas eu quis salientar a minha satisfação e quero também dizer a vocês com uma das teses que eu defendo como educador é de que o educador não tem por que esconder suas opções, pelo contrário, tem que expô-las, tem que deixá-las desnudas. Quer dizer, a minha satisfação de estar com você não é simples, não é porque você seja um governador que foi eleito pelo PT e eu sou fundador do partido. Eu tenho uma experiência partidária muito recente, porque até então, talvez com uma maneira de errar, eu não tinha experiência partidária no Brasil. Em canto nenhum, né? Mas sobretudo. Não é só isso, não é questão de solidariedade de companheiro, é questão de seriedade de princípios.
Quer dizer, eu acho que certo tipo de sonho e de utopia de que eu falo político-pedagogicamente nos meus textos, inclusive no recente que se chama A Sombra desta Mangueira, eu acho que, em certo sentido, de vez em quando eu faço um pouco o seu perfil. Então, isso para mim é uma alegria. Mas agora vamos entrar na questão central da tarde. Em primeiro lugar, eu gostei muito das coisas que você disse, e eu estou totalmente de acordo com elas. E a sociolinguística já me apaixonava antes mesmo de começar a aparecer, quer dizer, eu já adivinhava que esse negócio tinha sentido. Tenho grandes amigos nessa faixa pelo mundo. A minha experiência de menino, a que eu me refiro dizendo que eu fui um menino conectivo, quer dizer, eu fui um menino, uma espécie de conjunção entre os meninos de classe média, como eu, e os meninos camponeses, obreiros, urbanos, que foram meus companheiros, e eu ligava uns aos outros. E os problemas da linguagem deles e minha sempre me apaixonaram. Mas eu sempre vi isso numa ótica política e ideológica antes mesmo de saber. Quer dizer, eu tinha um sentido das coisas antes mesmo, e continuo até, eu sou eu não sei se falaram nesse simpósio aqui que me estudou esse tempo todo, eu não sei se falaram numa certa qualidade que eu acho que eu tenho, mas que de modo geral os meus críticos não veem nunca. Eu sou profundamente adivinhador. Quer dizer, eu tenho uma sensibilidade, uma intuição. De modo geral, eu erro muito pouco com as minhas intuições. O meu grande esforço é não ficar nunca nos achados de minhas intuições. É submetê-los sempre a um certo crivo de rigorosidade. Mas eu aposto nas minhas adivinhações. Não se sublinha muito isso, mas eu acho que isso é um bom caminho para me conhecer. Mas, voltando, eu gostei enormemente das coisas que você disse, eu concordo inteiramente, eu acho que você me percebeu muito bem também. E agora, com relação a nós mesmos, que estamos aqui, um diante dos outros e das outras, eu acho que a melhor maneira, talvez, e isso é uma sugestão para a mesa, a melhor maneira, talvez, de fazer essa reunião mais eficaz é começar a conversa já. De um lado, eu acho que se a gente começa a perguntar, a responder, a gente ganha um tempo que eu teria como meu pessoal, que era o tempo de uma fala minha. Eu renuncio ao tempo da minha fala e aceito participar da nossa fala. De um lado, isso. Do outro lado, é que possivelmente fazendo isso, quer dizer, começando já as conversas, as perguntas, eu canse menos. E como eu estou
muito mole, não estou bem. Eu peguei um diabo de uma gripe anteontem, e ontem piorei quando eu voltei, saí de lá do palácio, cheguei aqui e não saí mais. Nem desci para jantar, passei uma noite quase em claro e não estou bem. Quer dizer, a presença de vocês é que já me refez um pouco. Eu estou me sentindo um pouco melhor, mas não aposto muito em mim agora, entende? Quer dizer, então, eu acho que também não vou aguentar muito tempo de conversa, tudo. Mas se a gente fizer isso, minha mulher já também me disse desde o começo, disse, Paulo, mas tenta, sem dizer só sim ou não, tenta não falar muito em cada pergunta, porque as perguntas me inflamam tanto, me desafiam tanto, que às vezes eu faço uma conferência por causa de uma pergunta. E as outras perguntas ficam sem resposta. Quer dizer, então eu prometo fazer um pouco de síntese, de responder quando souber, de não responder se não souber. Tá bem? Professor Paulo Freire, como o senhor vê a realização da alfabetização com pouca ênfase na leitura e nas práticas culturais? Como realizar uma educação realmente capacitadora, transformadora, libertadora, se não há incentivo à leitura de livros, ponte para a leitura do mundo? Eu acho que toda experiência educativa é progressista, vejam bem, né? Porque você pode ter uma experiência educativa mais numa perspectiva conservadora, ou numa perspectiva até um pouco pior, que é reacionário. De modo geral, o conservador é reacionário, entende? De modo geral. Você só conserva quando você tenta conservar aquilo que não é conservável por si mesmo, você é uma reacionária, se você fizer isso. Conservar o que fica, não precisa conservar. Sim, então eu dizia, toda experiência de educação numa perspectiva aberta, crítica, democrática, implica que o ensino e a própria tarefa docente e discente, não há uma sem a outra, a própria tarefa docente vá mais além do ensino do conteúdo. Quer dizer, o conteúdo cujo ensinamento é fundamental, em certo momento é pretexto para que se conheça mais do que o próprio conteúdo que se ensina. Esse algo a mais do conteúdo, e que no fundo, na verdade, não é a mais, o conteúdo o conteúdo demanda algo que vá aparentemente mais do que ele, ou além dele. É exatamente o que eu chamo de compreensão crítica do mundo, que implica leitura crítica do mundo. Quer dizer, já estou preocupado com a minha advertência de minha mulher. A questão, por exemplo, que está sempre em jogo no campo da educação é a questão da curiosidade humana. Em primeiro lugar, a curiosidade é expressão do fenômeno vital. Quer dizer, onde quer que há vida, há curiosidade. Mas na experiência existencial, quer dizer, na experiência inventada por nós, mulheres e homens, que é a experiência existencial, a criação do mundo humano, a curiosidade ganha um papel importantíssimo. Quer dizer, a curiosidade vira o elemento fundante do processo de conhecer. Sem curiosidade não haveria conhecimento, não haveria essa reunião aqui.
Não consta que na África os leões tenham feito um simpósio sobre Paulo Freire. Não dá. Então, a questão, por exemplo, do estímulo, do desafio, da curiosidade, é uma questão que está no centro de qualquer prática educativa progressista. Por exemplo, qual é uma das diferenças fundamentais entre uma proposta como essa e uma proposta neoliberal? Está em que a pedagogia neoliberal hoje insiste na transformação, ou melhor, insiste em conotar ou qualificar a prática educativa como algo absolutamente pragmático. Por isso eles falam o pragmatismo da educação. E o caráter pragmático reduz a prática educativa a um treinamento. E o treinamento é o treinamento técnico e, às vezes, científico do educando, e não mais do que isso. O que é, inclusive, um paradoxo, porque você vai, no momento em que você treina a capacitação científica e técnica do educando, você tem necessariamente que mexer de novo e constantemente com a questão da curiosidade. Mas domestica a curiosidade ao nível puramente técnico. Daí a redução da educação à técnica também. Quer dizer, às vezes a educadora ou o educador que faz um trabalho pensando que é progressista, mas não é, e ora porque a educadora se contradiz, não ganha um nível de consistência entre o que ela pensa, o que ela diz, o que ela faz, ora por falta também de certos conhecimentos mais rigorosos. É preciso ganhar uma certa coerência na prática educativa. Quer dizer, se eu sou um educador progressista, eu não posso enganar a curiosidade do aluno. Eu não posso inventá-la também, mas eu tenho que fazer o possível para que ela se constitua, para que ela cresça, porque a curiosidade também se constrói, se inventa. Bem, já foi menor do que, de modo geral, minhas respostas são. Meu mestre, trago aqui o testemunho, antes de minha indagação, de 3 entidades. A Faculdade de Direito da UFRJ, a Faculdade Moacir Bastos, do Rio de Janeiro, e o Colégio Cristelo, de Vitória, que tem convênio com nossa universidade. Trago aqui as homenagens de estudantes, área de Direito, área da Ciência Social, que pautou uma existência na perspectiva de Paulo Freire. E foi naquele momento em que Paulo Freire se fez presente numa congregação mais participativa, é que conseguimos vencer as barreiras desse ensino jurídico que passa por uma visão crítica, porque dissocia da sua realidade, do seu mundo de contradições, a realidade maior, que é a prática. O educador, os senhores, sem os senhores, nós, formandos e formados da área jurídica, nada seríamos. Hoje, os professores de direito procuram as faculdades de educação para aprimorarem seus conhecimentos em psicologia da aprendizagem, metodologia da pesquisa e fazerem seus mestrados. Então, nós devemos muito a vocês. E eu vim do Rio de Janeiro porque espero há 10 anos esta oportunidade de deixar patente na minha ousadia, no meu desafio constante que aprendi com Freire, a poder deixar essas palavras aqui no Espírito Santo. Para o mestre. Aqui fica, meu mestre, a minha indagação. Como conciliar
ao lado da proposta neoliberal do governo, ao lado deste ideário de controle de qualidade total, do qual já estamos vindo desde 86, quando era ministro, o então vice-presidente, hoje vice-presidente da República, Marco Maciel, com aquela proposta para as instituições de ensino superior, passando para o governo Collor, haveria também uma reestruturação, onde nós podemos hoje ficar nessa nova proposta que não é ouvida pelo governo federal, para uma verdadeira educação que nos mostre a necessidade de se conjugar que o nosso Brasil, o Brasil de todos, é maior do que o país de alguns. Muito obrigado, mestre. Olha, eu acho que essa questão da educação no país é uma questão fundamental, uma questão... Não é a questão, mas é uma das questões. E a educação neste país vem sendo, quando a gente dá uma olhadela na história da educação brasileira, a gente vê como o descaso pela educação brasileira, como o desrespeito à educadora e ao educador, vem sendo uma constante na história política, na história cultural do país. E recentemente eu até disse que, num texto, não me lembro qual deles, que o descaso pela professora básica nesse país é tão grande que eu me pergunto se os presidentes de república desse Brasil tiveram professora primária. A impressão... Agora, o que eu gostaria de dizer a mim mesmo, é que este é um problema de nós todos e não um problema do governo só. Quer dizer, esse problema tem que ver, inclusive, com a campanha eleitoral. Quer dizer, eu confesso a vocês que fico espantado com o andamento da campanha eleitoral, sobretudo na cidade onde eu moro, mas em outras cidades do Brasil, e como a tapeação vem tendo um efeito maravilhoso na consciência política das pessoas, que elegem certas pessoas que não podiam ser eleitas. Se a gente tivesse uma coerência com relação a isso que ela acaba de colocar, quer dizer, eu acho, é preciso votar, não há dúvida nenhuma, mas é preciso aprender a tomar conta do sujeito em quem se votou. Quer dizer, tomar conta, o que eu quero dizer de tomar conta é o seguinte: eu vou acompanhar, olha, se a gente fizesse um teste aqui, agora, eu não tenho dúvida que o resultado seria um desastre. Se a gente perguntasse a todos nós aqui, em quem votamos para deputado federal da vez passada, em quem votamos para deputado estadual, em quem votamos para vereador, no máximo a gente sabe em quem a gente votou para presidente da República e governador do estado, no máximo. O resto, senador já fica difícil. Mas o que é preciso é vigiar a pessoa que eu mandei para lá e não votar mais no cara, senhor. Agora o que era preciso, olha, assim como, vejam bem, isso é quase uma sugestão de natureza política. Assim como está funcionando, eu acho que já muito bem no Brasil, esses negócios de defesa do consumidor, né? Quer dizer, está havendo uma vigilância, está havendo um cuidado, entende?
com essa história do consumidor. Era preciso que nós, a sociedade civil, inventasse organizações de defesa do eleitor ou da eleitora. O que eu quero dizer com ele, no fundo, era uma defesa à ética, uma exigência ética, decente. Entende? Puxa, o sujeito faz o discurso dele, por exemplo, candidato, e diz que a educação é prioridade. Mas depois que se elege, não tem nada que ver mais a prática dele com a prática do eleito, é a contradição do discurso de candidato. É absolutamente oposto. Quer dizer, toma nota de nesse não se vota mais. Agora é preciso que ele saiba que não se vai votar nele, ele ou ela. Entende? Quer dizer, é preciso que se ponham cartazes na rua, cartazes Agora, se nós, sociedade civil, nos politizarmos a esse ponto, mas obviamente que estaremos, de um lado, cumprindo um dever da gente, do outro, estaremos ajudando o processo de crescimento da seriedade, da ética, porque uma das coisas que mais se democratizaram no Brasil é a sem-vergonhice. Entende? E não é possível, não tem mais lugar para botar sem-vergonhice, entende? Coisa horrível. Agora, é preciso um exercício como esse, inclusive, dá chance ao homem público, político, o vereador, o deputado, o governador, o presidente da República, a explicar por que não faz. Porque também o governador do Estado, olha, uma coisa que às vezes, na ingenuidade brasileira, a gente pensa que o governador do Estado tem uma delegação de Deus, que ele faz o que ele quiser. Se ele não faz é porque não quer. Não é não. Quer dizer, não é possível às vezes superar determinados obstáculos, mas é preciso dizer que não é possível superar. E por que não é possível superar? Quer dizer, estimulado, desafiado, o governador chega e diz, está aqui, estão abertas para o público, estão abertos os setores documentais do Estado e que venham ver que eu não tenho dinheiro mesmo. Ele não pode fazer dinheiro, não pode, entende? Agora, o que é preciso, em última análise, o que eu defendo é uma posição de sujeito da história, crítico, que observa, que analisa. E isso a gente não está fazendo ainda. Está muito longe ainda de fazer. Então, o que é que acontece? A educação brasileira vai ter que ir para cá e para lá durante muito tempo, porque inclusive não se ouvem as classes sociais, não se escuta. Veja que, e eu espero que tu não faças isso, eu sei que tu não fazes, quer dizer, pegar é muito fácil até no Brasil, porque nós temos hoje no Brasil equipes de educadores, para falar só no campo dos educadores, competentes. Nós temos competência pedagógica hoje na direita e na esquerda, não tenho dúvida nenhuma. Então não é difícil montar uma boa equipe em qualquer cidade brasileira, uma boa equipe, mas esta boa equipe não basta. É isso, entende? Quer dizer, essa é a tese que eu defendo. Sem a boa equipe você não faz, mas a boa equipe sozinha também não faz. Quer dizer, faz parte da boa qualidade de uma equipe que ela esteja aberta ou abrindo-se para a opinião pública. Então, é preciso ouvir a sociedade com relação à educação. O problema não é pôr apenas boa gente técnica, especificamente técnica, no Ministério da Educação em Brasília e ditar que tipo de educação
deve ser feito no país todo. Desse jeito não adianta. Mas para que isso não continue prevalecendo, a gente precisa de assumir determinados deveres cívicos para coibir o descaso e o desrespeito pela coisa pública nesse país. Dentro de sua proposta de educação, qual poderia ser sua contribuição para os programas de educação para a terceira idade? Olha, eu sou a própria terceira idade falando. Muito obrigado. Agora, uma coisa, eu acho que uma boa resposta, não, a isso é a seguinte: a terceira idade, chamada terceira idade, se tornará, ou melhor, continuará a ser tão presente na história quanto recuse ser terceira idade. O que é que eu quero dizer com esse discurso contraditório? O que eu quero dizer é que a terceira idade não pode se amofinar na velhice. A terceira idade tem que reinventar a mocidade, a juventude, porque só assim há uma razão de ser para a vida. Olha, eu quero dizer a vocês, obviamente que eu faço 75 anos agora, para a semana. E 75 anos que eu acho bem vividos. Evidentemente que, por exemplo, eu não subo 2 andares sem elevador, porque já começa a me fazer perguntas sobre o futuro. Mas do ponto de vista de minha capacidade de querer bem, do ponto de vista de minha paixão pela vida, do ponto de vista de minha sensibilidade ante a história, do ponto de vista da minha convicção de que não é possível ficar no mundo inerte, imóvel, mas passar pelo mundo só se justifica mudando o mundo, trabalhando para mudar o mundo. Desse ponto de vista, eu tenho 22 anos. Entende? Quer dizer, eu me sinto absolutamente bem. Por isso mesmo, por exemplo, aqui com relação à terceira idade, eu já fiz 2 falas para gente da minha idade. Mas eu falei como se eu tivesse 30 anos. Então, eu acho que a melhor sugestão que eu posso dar e que a minha proposta pedagógica pode dar é a de que a terceira idade se autentique na rebeldia e nunca na amofinação. Faço testemunho da minha inconfidência para Paulo Freire, que eu poderia chamar de Pai Freire. Pai quê? Pai. Em 1971, nós fizemos na Universidade Federal do Espírito Santo o 2º Congresso de Professores do Espírito Santo. E cometemos um pequeno erro de cálculo. Chamamos o Paulo Freire para abrir o congresso numa tarde de sexta-feira, em julho de 1981. O auditório, quase do tamanho desse, estava repleto na noite de sexta-feira para recebermos o Paulo, e ele fez uma palestra. E no dia seguinte não existia mais ninguém, nós encerramos o congresso apenas com a fala do Paulo Freire. A inconfidência é esta: acredito que hoje nós estejamos
15 anos depois, encerrando aquele congresso, porque os professores sentiram que depois daquela fala, eles tinham que voltar para casa e começar a trabalhar. E hoje nós temos aqui 1000 educadores, porque o espaço é pequeno, mas só do Espírito Santo ficaram mais de 300 fora, porque nem a Prefeitura, nem o Estado ainda construiu um centro de convenções para que a gente possa começar a fazer convenção de gente. Porque nós já temos convenção de carro, nós já temos convenção de bois, nós temos uma série de outras convenções do Estado. E termino com a minha confidência. A confidência é o seguinte, é que quando eu recebi Paulo Freire naquele ano, foi o primeiro homem que eu beijei em vida, porque eu queria prestar uma homenagem como exilado interno, porque eu me recusei a sair do país e era difícil ser educador no tempo da ditadura, e eu queria prestar a minha homenagem pessoal ao Paulo Freire em vida. Eu prestei a minha homenagem pessoal ao meu pai beijando-o no caixão, mas a um homem eu quis prestar essa homenagem e foi a você, Paulo. E eu gostaria que esse momento fosse essa consagração de uma luta histórica, que o Espírito Santo hoje não é a terra apenas onde canta o sabiá, mas creio que seja hoje a terra onde canta o Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. E a Universidade Federal do Espírito Santo tem um slogan: Docent omnes gentes. Vamos ensinar e educar todas as gentes. Professora. Boa tarde a todos vocês. Um abraço muito carinhoso do pessoal de Pedagogia da Faculdade de João Monlevade, Minas Gerais, ao professor Paulo Freire. Meu nome é Márcia Viana, sou aluna do 2º ano de Pedagogia da Faculdade de Educação de João Monlevade. Ao ingressar na faculdade, fui convidada para uma conferência em Betim, Minas Gerais, com Paulo Freire. Quem fez o convite falou que seria uma pessoa privilegiada, somente ao contemplá-lo de longe. E com esse espírito parti para Betim. Vi Paulo Freire, ouvi Paulo Freire e conversei com Paulo Freire. Só não foi possível contemplá-lo, porque Paulo Freire não nos permite contemplá-lo. Porque Paulo Freire é luta, é movimento, é esperança, é vida. Paulo Freire conseguiu unificar o Brasil. Podemos dar as mãos agora nesse espaço e delinear o contorno do nosso país. Amapá, Amazonas, Pará, Goiás, Paraná, Ceará, Minas, Santa Catarina e outros mais. Estamos aqui confortavelmente à sombra dessa mangueira imponente, que a cada dia se renova, sussurra novas canções, fazendo brotar esperança e vida, onde já não se acreditava mais, colhendo frutos do saber e do conhecimento, o alimento que nos dará força e esperança nesta caminhada tão árdua que é a educação. Como é confortável estar à sombra dessa mangueira. Esse simpósio lançou várias sementes em terra fértil, que germinarão e darão bons frutos. Não somos apenas alguns isolados, mas uma imensa família, a família freiriana, que cresceu muito mais depois desse simpósio. Um abraço carinhoso e, se a mesa permitir, gostaria de receber um abraço do Paulo Freire. O que significa ser esposa de Paulo Freire? É fácil? Que sendo a curiosidade elemento fundamental do processo de conhecer, como é viver, conviver
com essa figura grandiosamente fantástica que é o professor Paulo Freire, sabendo que é por intermédio de uma mulher que nascem grandes homens. Como é seu diálogo com Paulo Freire? Com carinho e afeto da Graça. Olha, eu fui tomada até de surpresa agora, porque estávamos comentando, eu e o governador, que Paulo estava com pouca chance de falar, de dialogar com vocês. Aí, de repente, chega uma pergunta para mim. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Eu acho que em tudo existe os sentimentos e posições contraditórias, não é? Quer dizer, no mesmo momento que é amorosamente muito gostoso ficar junto de Paulo, repartir com ele o dia a dia das coisas alegres, bonitas, e também das coisas difíceis de nossas vidas e da discussão dos problemas do Brasil, dos problemas de nossa sociedade. Esses momentos, às vezes ternos, de amor e de alegria, se convertem também em momentos de insegurança, de angústia, de dificuldades mesmas, não é? Por outro lado, quer dizer, essa posição que Paulo vem tomando durante toda a sua vida, como, vamos dizer assim, um guerreiro da libertação dos homens e das mulheres, ele vem se empenhando toda a sua vida em que não sejamos somente viventes e não sejamos objetos, mas sejamos também sujeitos de nossas vidas e da sociedade. Isso, nessa tipo de compreensão de mundo, tanta recompensa, quanta satisfação, mas quanto também, em grande medida, dias duros, sacrifícios e muita obstinação. Acho que é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Professor Paulo, como o senhor associa a questão da autoridade com a prática da liberdade? Até que ponto exercer esta autoridade? Olha, eu acho que a questão da autoridade e da liberdade, que é uma questão fundamental em qualquer sítio do mundo, no caso brasileiro é uma questão que se complica porque nós, brasileiras e brasileiros, não conseguimos ainda lidar, pelo menos é assim que eu vejo, lidar criticamente com o problema de como se relacionarem autoridade e liberdade. Então, é interessante observar, por exemplo, como, e isso eu tenho na minha própria experiência de educador, como isso é muito comum, um jovem professor ou uma jovem professora conversando comigo diz: Paulo, às vezes eu me sinto ultrapassando minha autoridade, me sinto autoritário ou autoritária. De modo geral, eu peço que a pessoa que me diz isso dê o exemplo em que a pessoa se achou autoritária. E, de modo geral, quando o exemplo chega, no meu entender, o que houve foi a assunção da autoridade.
e não o exagero da autoridade. Exemplo, recentemente, um professor universitário me falava de um seu colega que se sentia com tristeza autoritário porque, dando uma aula, em certo momento a porta se entreabre e era um jovem que começou um discurso gesticulado com a menina, a aluna dele. E houve um descompasso na sala. Quer dizer, ele mesmo se inibiu, não pôde continuar a sua fala, e os dois estavam, no fundo, namorando. Coisa que eu acho linda, mas não pode, a boniteza do namoro não pode acabar com a boniteza de uma aula. Não pode. Eu não deixo. E o jovem professor proibiu a continuidade do discurso gesticulado e ficou cheio de culpa, pensando-se autoritário. E, na verdade, não foi autoritário. Quer dizer, ele exerceu a autoridade que cabia a ele exercer na defesa dos interesses da turma toda com que ele trabalhava. Na verdade, a gente não lida bem com a questão da autoridade e da liberdade. Eu, particularmente, estou absolutamente convencido de que, sem limites, a autoridade, a liberdade se perde. E sem limites, a autoridade também se perde. Então, a questão das relações entre autoridade e liberdade é uma questão eminentemente ética e é uma questão também eminentemente política e é uma questão também que exige de nós uma coerência. Quer dizer, até que ponto o meu discurso, no qual a autoridade não pode ultrapassar o seu limite e esmagar a liberdade, até que ponto eu vivencio esse discurso na minha prática. Quer dizer, até que ponto eu sou coerente, até que ponto eu nem me permito amofinar-me como autoridade em favor da exacerbação do poder da liberdade, que neste caso deixa de ser liberdade e passa a ser licenciosidade, libertinagem. Até que ponto eu vivo, na verdade, um equilíbrio difícil e profundamente contraditório, que é o equilíbrio entre a autoridade e a liberdade. Até que, particularmente, também eu acho que a autoridade foi uma invenção da liberdade. Quer dizer, a liberdade ou as liberdades, em certo momento de sua experiência social, individual, histórica, as liberdades descobriram que, sem limite para elas, não era possível a persistência das liberdades. E aí inventaram a autoridade. A autoridade nem sempre está convencida de que precisa também se limitar. Então, para mim, uma das grandes tarefas nossas, sobretudo no caso da sociedade brasileira, é deixar isso muito claro na educação infantil, de que a criança, enquanto experiência de liberdade, tem que ser limitada no uso da liberdade. Quer dizer, mas vejam bem, a questão do limite da liberdade, para mim, é uma questão ética e não apenas física. Exemplo concreto, uma criança se sente limitada no fazer o que quer, não apenas porque fisicamente está proibida de fazer, mas, sobretudo, porque
assumiu eticamente que não pode fazer. Esse é que é o grande problema, eu acho, da prática educativa. A prática educativa não é uma prática de fazer medo. Uma coisa é um menino medroso, a outra coisa é um menino disciplinado. Não tem nada que ver. O menino medroso é o menino que não faz porque tem medo da repercussão do que fez. O menino que assume eticamente a ajuste necessário à disciplina é o menino que vai assumindo, que isso não acontece da noite para o dia. É aquele que vai se assenhoreando de si mesmo. Isso inclusive tem que ver com o famoso movimento da filosofia da educação, que é o problema da heteronomia para a autonomia. Quer dizer, como é que você constrói a autonomia a não ser na base da responsabilidade assumida pelo sujeito. Então, o problema da disciplina e o problema da autoridade, da liberdade, não é o problema do medo físico, mas é a questão da força ética, da boniteza da ética, e não da robustez do poder físico. É o pai que demonstra por testemunho permanente a seu filho que ele é uma abertura a seu filho. O seu filho dispõe, ou sua filha, da sua amorosidade, ou a mãe também. Mas o pai é sujeito de si e o que pretende é que o filho seja sujeito dele. E isso é uma experiência ética, não é uma experiência de força física. Eu acho que essa seria, ou essa é, deveria ser uma das preocupações nossas como professores, como professoras, como pais e como mães. Por exemplo, eu não sei se hoje ainda, mas no meu tempo, na minha geração, muitas coisas eram transferidas para o pai. Quer dizer, o filho fazia uma série de coisas de manhã e de tarde e a mãe dizia: quando seu pai chegar eu vou contar. Meu Deus do céu, isso não é possível, um negócio desse. Quer dizer, uma mãe que renuncia à sua maternidade, portanto, ao seu testemunho formador, que renuncia a assumir o seu dever de lutar pela formação do ser de seu filho, com a ameaça de que vai contar ao pai. Poxa, quer dizer, também não adianta dar cursos de pedagogia a essa mãe, quer dizer, ela está um pouco descompassada do que deveria fazer, mas não é possível isso. É professora também. A gente tem, o educador e a educadora não podem deixar para amanhã. Quer dizer, eles têm que testemunhar aqui e agora, entende? A sua presença ética e afetiva. Eu acho que essa questão da autoridade, da liberdade, a relação entre uma e outra está profundamente ensopada de afeto também, de carinho, de respeito. 3 dias passados, e quando a gente fala em carinho, há umas pessoas que têm tanto medo de amar, que ficam logo espantadas. E quando elas são meio científicas, então não aceitam mais carinho, coisa nenhuma. A noite de lua é uma noite pecaminosa, não tem nada a ver com a rigorosidade da ciência. Eu chamo essa gente de mal amada. Mas o Frei Beto me dizia, semana passada, numa conversa em que falamos disso, e ele disse: Paulo, eu tenho um testemunho lindo. No tempo desse, um amigo dele, do Frei Beto, me disse a ele que ia guiando lá em São Paulo o seu carro e parou num semáforo. E um garoto dos chamados meninos de rua,
que para muitos de nós são o anúncio da violência, o garoto chegou à porta, na janela do carro dele, e ele abriu a janela rápido e disse, ele não tinha dinheiro nenhum, e disse para o menino, meu filho, eu não tenho dinheiro nenhum. E passou a mão na cabeça do menino, umas 2 vezes assim. E o menino disse, tá certo, e saiu. Aí um segundo encostou. Ele disse, meu filho, eu acabo de dizer ao teu companheiro que não tenho dinheiro. Ele disse, não, eu não vim pedir dinheiro, eu vim pedir um aliso na minha cabeça. Você vê que isso é um poema, mas é uma tragédia. Quer dizer, uma sociedade que chega a esse ponto. Quer dizer, a experiência de desamor, a experiência de desafeto da criança era tão grande que quando ele viu o rapaz agradando a cabeça do seu colega, ele correu e deu a dele, disse, não, eu não quero dinheiro, eu quero um agrado na minha cabeça. Eu achei essa história de uma boniteza enorme, mas ela precisa ser vista como uma boniteza de um lado e do outro como a expressão de um desafio nosso para ver se nós podemos um dia fazer da sociedade brasileira uma sociedade menos feia, pelo menos menos feia, uma sociedade em que a autoridade e a liberdade se respeitem e viabilizem o alisamento das cabeças. 2 questões, uma do professor Balduino, que diz o seguinte, a forma como os professores de português, 1º, 2º e 3º graus, formam os educandos, tem possibilitado uma aversão por parte dos alunos com relação à linguagem escrita. Que caminhos aponta para mudar essa situação? Como fazer que desabroche e desenvolva até a plenitude a poeta e o poeta que mora em cada criança? O que é alfabetizar na concepção de Paulo Freire? Essa vem de uma estudante do magistério. Tá, antes, eu vou pedir à secretária que responda a essa questão. Poxa, ela sabe melhor do que eu acho que eu sei também isso, mas eu gostaria de ouvi-la. Mas antes eu queria perguntar à Anita o que é que significa ser mulher de Paulo Freire, e eu acho que a pergunta é legítima também para mim, quer dizer, o que é que significa ser marido da Anita, entende? Eu acho que ser marido e mulher é uma coisa muito complexa, muito bonita e muito difícil, porque no fundo a relação, no fundo nós somos 2 mundos. Eu sou um mundo e ela é outro mundo, quer dizer, seria de um lado uma violência, do outro uma impossibilidade que um desses 2 mundos pretendesse reduzir o outro a si. De um lado é uma arbitrariedade isso, seria um sonho de autoritário. E do outro seria uma inviabilidade. Esse é um sonho que está falido antes de começar. Nenhum mundo se reduz ao outro. O que poderia ocorrer era, por circunstâncias especiais de medo, de dependência, etc., de interesses, que um dos 2 mundos se acomodasse de tal forma ao outro que perdesse, inclusive, a cara de si mesmo, o que é um profundamente lamentável. Mas lá no fundo continuava o outro mundo.
Então, lidar um mundo com o outro, continuando si mesmo, cada um si mesmo, não é fácil, mas é gostoso. Descobri, por exemplo, numa terça-feira, que eu posso estar sendo o oposto do ideal de Nita. Quer dizer, numa terça-feira eu posso ser para ela o cara oposto daquilo com quem ela sonhava casar. Quer dizer, eu não sou o ideal. Mas quando isso ocorre, ela também tem que saber que em uma outra quarta eu devo estar pensando o mesmo dela. Então, o que eu acho gostoso nisso, e difícil, mas isso faz parte da experiência dos dois mundos, é a instalação em cada um desses mundos da humildade suficiente para que os dois mundos se aperfeiçoem na diferença que há entre eles. E na minha geração, o casamento era projeto, quer dizer, era um projeto de vida. É claro que com o respaldo mais da igreja, casou, nunca mais separa, aquela coisa toda. Mas havia um projeto que era o projeto de construir uma família, isso, aquilo, outro. Esse negócio não existe mais nas gerações jovens, ou melhor, existe, mas com uma compreensão diferente. E então, há hoje muito mais impaciência do que paciência, e eu acho que as duas não podem estar separadas. Eu acho que a minha geração, sobretudo entre as mulheres, foi profundamente ou demasiadamente paciente e pouquíssimo impaciente. Então isso levava a mulher a por N razões também, de ordem econômica, etc., religiosa, ideológica, a aceitar absurdos que ela não pode nem deve aceitar. Mas o que eu quero dizer também é que as dificuldades, a dificuldade de ser mulher de Paulo Freire é a mesma dificuldade de ser marido de Nita. Quer dizer, com o acréscimo de que com uma certa repercussão que eu tenho no mundo me tira às vezes dela. Por isso é que eu insisto tanto de andar com ela, até que muita gente fica pensando que é muita dependência minha. Eu espero que ela saiba que não é, entende? Mas, por exemplo, semana passada no Rio de Janeiro eu estava num congresso e me puseram na mesa sem ela, e quando eu pude falar, eu pedi licença aos organizadores da mesa, mas disse: eu não posso ficar longe da minha mulher. E então arranjaram uma cadeira e eu trouxe ela para cá para cima e fiquei de mão dada. Quer dizer, eu preciso realmente, eu preciso. O trágico, vejam bem, esse é um fato sim, eu preciso de minha mulher. Agora você imagina se minha mulher, em face da minha precisão dela, cismasse de ser dona de mim. Quer dizer, haveria um quiprocó horrível, porque ela, tendo interpretado mal minha indigência, pensou que podia ser a proprietária do indigente. E o indigente se rebelaria e não aceitaria a perpetuação dessa indigência. Quer dizer, eu deixaria de ser indigente na hora em que a minha indigência parecesse uma coisa irrecuperável. Entende? Quer dizer, entende? Então, no fundo, eu disse essas coisas a vocês para dizer que, em última análise, a experiência não precisa ter papel escrito nem na igreja, nem nos cartórios. Viver juntos é uma obra de arte também. Quer dizer, tem que ver com a boniteza, mas é uma obra ética também, absolutamente ética. Tem que ver com a pureza e jamais com o puritanismo. O puritanismo acaba qualquer reunião séria. Qualquer união séria.
Bem, era isso que eu queria dizer com relação à parte que me toca nessa história de viver com Nita. Não é só ela comigo, eu com ela. Bem, agora responda esse negócio Eu tenho certeza que o professor Paulo Freire tem uma experiência tão rica nesse lidar com a linguagem na educação, que ele tem muito para me ensinar nesse momento, e eu estou ávida por aprender, porque eu sou uma eterna aprendiz. Eu amo aprender, está sempre aberta. Eu acho que uma dose de humildade, eu acho essa maior das virtudes, realmente dá vida aos coletivos que podem, então, somar suas aprendizagens conjuntas. Mas eu vou estar com gripe, né? Eu também, né? Problema de tosse, mas só queria dizer que o problema do ensino do português é o problema do ensino. Da matemática, da história, da geografia, é o mesmo problema. É o problema de que a escola repete, não cria. Então, nós estamos repetindo até hoje a gramática tradicional. Não criamos novas gramáticas. Não recriamos todo dia, na sala de aula, uma nova gramática, que, certamente, seria a partir da prática, de novo isso, a prática da linguagem, que vai nos dar capacidade de criar gramáticas, recriar gramáticas, falando assim, muito linguisticamente, porque tem outros aspectos também, né? Então, é a diferença entre criar e repetir. Eu acho que a escola, tradicionalmente, é uma formadora de robôs, e não de seres humanos criadores, sujeitos de sua aprendizagem, sujeitos de sua relação com o mundo, com o outro, e, portanto, participantes nesse processo. Eu estou me lembrando de uma linguista mineira que tem um texto que fala do preconceito linguístico. Então, eu acho que na escola há um grande preconceito linguístico, e ela diz que o preconceito linguístico é mais sério do que o preconceito sexual. Ela diz que o cinturão da castidade há muito tempo foi abandonado, mas o cinturão da língua padrão, não há quem se livre dele. E aí, aquela beleza da linguagem, aquela variedade que está na vida, que está na fala espontânea do povo, fica proibida de entrar na escola. Não é bonita, não é correta, não serve. No entanto, se nós realmente olharmos não a majestade, entre aspas, da língua padrão, isso é um outro linguista que fala, chega da majestade, nós precisamos da cientificidade, do olhar a linguagem, assim como ela está na vida. Eu, durante a administração de Vitor Buarque da Prefeitura de Vitória, eu trabalhei muito pelas escolas de Vitória. Trabalhei muito dentro de escola, em sala de aula com professores, e nós recriamos muitas práticas de ensino de língua. Foi das experiências melhores que eu já tive. Recriamos ali, não se tornaram modelos para ninguém, mas foram experiências de cara a cara com a criação e a recriação de gramáticas, de textos coletivos. Eu gosto muito do trabalho de construção coletiva de um texto, de construção coletiva de regras. Eu tenho um projeto de livro de gramática para crianças, e as pessoas me olham meio assustadas, mas gramática para crianças? Esse projeto foi abandonado no dia em que o Dr. Vitor Buarque me chamou para integrar a equipe dele, o que eu aceitei com muita honra, muita ousadia, né, Paulo? E estou ali dando o melhor que tenho para que a criação entre na escola, no português, na matemática, em tudo. Porque há quem pense que criatividade é só em artes. Não,
De forma alguma. É criatividade na matemática, na geografia, na história, nas ciências, na língua portuguesa. Ou você cria e recria, e inova, e se faz presente com a sua especificidade, a sua individualidade, e soma tudo isso para uma criação coletiva, ou então você não vai chegar a ser sujeito de um processo humano. Então, eu gostaria de dizer isso e acho que o lúdico nas séries iniciais, o lúdico no trato com a linguagem é da maior importância. Brincar com a linguagem. Que pena que a linguagem é um objeto de brinquedo fantástico. No entanto, vira isso que o nosso interlocutor aí apontou, não é? Aquela coisa a qual as pessoas têm aversão. Então, é mais ou menos isso, companheiro. Em Educação e Mudança, há um capítulo que o senhor fala do professor como trabalhador social. Nesta parte, você diz que o professor deve conservar o que deve ser conservado e mudar o que deve ser mudado. Você não acha que isso exige do professor ser um hábil conhecedor da realidade, um grande político para as negociações necessárias às mudanças? A nossa formação de professores caminha por aí? Nícia, Rio de Janeiro. Não, eu acho que a formação não caminha por aí, do jeito que ela está sendo feita. Mas, por exemplo, quando eu faço uma afirmação como esta, está dentro do meu pensamento, antes desse discurso e depois, o projeto ou a proposta de uma formação correta, de uma formação mais crítica do magistério no Brasil. Não se vai poder fazer uma modificação radical na educação brasileira sem um trabalho profundo de formação docente permanente. Eu me lembro quando eu fui secretário de São Paulo, nós todos, o Gadotti que trabalhou comigo, a equipe que nós organizamos juntos, todos nós sabíamos, e todas nós, porque havia umas grandes cabeças femininas, sabíamos a importância da experiência formadora permanente. Então eu me lembro de que fiz uma visita ao reitor da Universidade Católica, que era uma reitora, ao reitor da Universidade de São Paulo e ao reitor da Universidade de Campinas, que é hoje o ministro da Educação do Brasil. E em cada uma das minhas visitas com os reitores e a reitora, eu coloquei a questão fundamental da formação docente permanente e a participação das universidades. Eu estou convencido de que as universidades brasileiras têm uma tarefa que algumas cumprem em parte, mas outras não. Tem uma tarefa importantíssima, que é a de se meter na formação permanente dos quadros do magistério no país todo. E os reitores, esses três reitores, o da USP, o da Unicamp e o da PUC, aceitaram e organizamos então umas comissões de trabalho com professores. Os professores eram livres para ajudar a Secretaria Municipal de Educação, e nós
a universidade, ou as universidades contavam com o tempo de serviço do professor, o tempo que eles estivessem conosco, e nós gratificávamos o trabalho do professor, porque isso é outra coisa também pela qual eu luto. Eu acho que trabalho intelectual tem que ser pago. De modo geral, nós, professores, achamos que não. Temos vergonha de ganhar dinheiro. É preciso não ter mais essa vergonha. Então, conseguimos, no orçamento da prefeitura, dinheiro para isso. E conseguimos criar, compor uma equipe com mais de 60 alunos da Unicamp, da PUC, e o setor de linguística, que é excelente, e filosofia, política, matemática, física. E essas equipes universitárias trabalhavam com equipes nossas da secretaria, que por sua vez, então, capacitavam eles permanentes à rede municipal. Me lembro, por exemplo, dos estudos, dos debates que fizemos sobre a questão da interdisciplinaridade e a importância do terceiro capítulo da pedagogia do oprimido para essa compreensão de uma pesquisa do universo temático, a reformulação da compreensão do currículo, por exemplo, a transformação do currículo em processo, não parar a escola para reformar o currículo. Quer dizer, fizemos um vasto trabalho de formação. Eu acho que não é possível mudar a educação sem isso. Quer dizer, você faz de acordo com as possibilidades de sua área, mas sem a formação permanente não dá. Mas a gente teria que ir um pouco mais adiante, era refazer as escolas de formação do magistério no Brasil. E para mim o segredo fundamental da formação permanente está em como você pode oferecer um espaço-tempo aos professores e professoras para que eles e elas pensem sua própria prática. Quer dizer, é pensando minha prática que eu descubro nela, primeiro, uma teoria que eu não sabia que havia, segundo, o equívoco teórico meu, terceiro, a possibilidade de mudar a minha prática com a clarificação teórica que eu vou ganhar porque pensei a prática. Isso implica necessariamente a presença de uma equipe formadora dos formadores. Quer dizer, a gente tem que ter uma equipe competente, humilde, mas competente, cientificamente competente. E os resultados foram enormes na experiência de São Paulo. Nós conseguimos, no mandato da Luísa, engajar 35 mil professores e professoras da rede municipal. E não é fácil você trabalhar com 35 mil pessoas. Nós tínhamos perto de 1 milhão de alunos. Mas foi possível realizar um trabalho de revisão disso, que se acabou depois. Porque é uma lástima. Mas um dia a minha tese é a seguinte: acaba, mas renasce um dia. De maneira que, então, essa questão da formação é uma questão fundamental. É impossível pensar a educação sem formação permanente de professores. É urgente isso. O que eu não aceito, por exemplo, e houve um período no Brasil em que isso era o usual, em que meia dúzia de gente considerada iluminada
de técnicos que fizeram, inclusive, PhD nos Estados Unidos, em técnicas, em tecnologia educativa, não sei o quê, teoria do currículo. A gente mete 6 pessoas dessa, tira das escolas, que não tem mais nada que ver com prática docente, vem tudo para a secretaria. E chega na secretaria, se reúne 10 dias, 15 e solta o primeiro paquete de normas. Não? E em lugar de formar permanentemente o corpo docente, se escrevem guias do professor, não? Dizendo como o professor deve funcionar com o aluno. Se você pergunta a quem faz esses guias, o que é que você quer com isso? Nós queremos alunos críticos. Mas como é que você pode querer aluno crítico com um professor paciente? Não dá. Quer dizer, eu acho que, veja bem, eu não sou contra os textos que ajudam o professor a lidar com o seu trabalho, não. Mas eu me lembro quando eu assessorei alguns países da África, em lugar de guias de professores, eu escrevia com as equipes africanas cartas ao educador e à educadora, cartas. Então, nas cartas eu discutia os determinados problemas do ensino daquela disciplina, etc. Eu me bato por uma formação constante, permanente, em que a professora se assume como uma criadora e não como uma pura representativa. Olha, eu não sei, eu tenho a impressão de que eu vou pedir desculpa a vocês, então vocês marcaram até 5, né? E são 4h30, mas eu confesso a vocês que deve ser a gripe, eu estou cansado agora. E estou cansado mais na cabeça mesmo, não é nem o corpo. Não estou na terceira idade rebelde, mas mesmo assim cansado. Eu peço desculpas por não atender o resto das perguntas, mas mando aqui o meu enorme querer bem a vocês e aceito o de vocês porque preciso dele também. Muito obrigado. Com as equipes africanas, cartas ao educador e à educadora, cartas. Então, nas cartas eu discutia os determinados problemas do ensino daquela disciplina, etc. Eu me bato por uma formação constante, permanente, em que a professora se assume como uma criadora e não como uma pura representativa. Olha, eu não sei, eu tenho a impressão de que eu vou pedir desculpa a vocês, então vocês marcaram até 5, né? E são 4h30,
Mas eu confesso a vocês que deve ser a gripe, eu estou cansado agora. E estou cansado mais na cabeça mesmo, não é nem o corpo. Não estou na terceira idade rebelde, mas mesmo assim cansado. Eu peço desculpas por não atender o resto das perguntas, mas mando aqui o meu enorme querer bem a vocês e aceito o de vocês, porque preciso dele também. Muito obrigado. Isso aqui, oh,